Leitura da Bíblia do dia 18 de fevereiro. O livro de Levítico, capítulos 6 e 7, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. E, por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares com seu azeite, e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá. Sua porção deles das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido.
a 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite, bem amassada a trarás. Em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado, perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu, no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário. No fogo será queimada. Capítulo 7. Esta é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins, e a gordura que neles há junto aos lombos. E o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que, com ela, fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece, como também toda a oferta de manjares que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Toda a oferta de manjares, amassada com azeite ou seca, será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda a oferta trará um bolo por oferta ao Senhor,
que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será. E a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico, trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito, trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor, a qual o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é, pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa,
da consagração e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 30. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidão, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E, quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: Está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: Como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: Está possesso de um espírito imundo. Salmo 37, do versículo 1 até o versículo 11. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade,
pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Provérbios 10, versículos 3 e 4. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se.